e fala sobre Paulo instituindo não, Jesus instituiu a ceia, né? Mas Paulo dando instruções àquela igreja, né? Então, a partir do 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento. A minha está na Nova Tradução da linguagem de hoje, não sei como é que está ali. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão e beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. E é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, alguns já morreram. Se examinássemos primeiro as nossas consciências, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Amém? Paulo aqui está dando um esbregue, né, na igreja de Coríntios, e falando, eles estavam celebrando a ceia do Senhor de uma maneira relaxada, né? E ele então dá as instruções aqui de como deveria ser, né? E a ceia do Senhor, eu estava meditando sobre isso, dando uma estudada sobre a ceia, né? E a ceia, ela realmente causa um certo temor em nossos corações, no sentido de não conscientizarmos a igreja, né, do que vem a ser, né? E Paulo fala sobre isso. Se você não tiver consciência do corpo, consciência do que é isso, então você vai estar tomando isso de maneira indigna e atraindo para você coisas que não deveriam ser atraídas, né? Como nós celebramos a ceia do Senhor aqui nessa igreja a cada 2 meses, então é um intervalo até bom, e todas as vezes que nós nos reunirmos para esse feito, né, eu vou procurar estar falando em torno disso, em torno do que em torno do significado da ceia, para que a gente possa ir firmando essas coisas, esses ensinamentos. Eu sei que para muitos, né, já cascudos no Evangelho, cascudos na casa do Senhor, é mais do mesmo, é chover no molhado, né? Mas essas coisas a gente tem que estar falando, relembrando. Tem uma geração que vem, tem pessoas novas que chegam à igreja, e a gente precisa estar ancorando essas coisas no coração, falando dessas coisas, né? E a palavra de Deus é magnífica, né? Porque cada vez que a gente lê, cada vez que a gente fala sobre ela, a gente tem algo novo, né? Por mais que a gente leia e fale sobre aquilo uma vez, e houve um sentido naquilo, naquele momento, em outro momento vamos falar da mesma coisa, vamos falar de um outro sentido, porque o Espírito Santo nos dirige, né, para outros ensinamentos, né? Então, fique atento no seu coração. Não vou me demorar nas minhas palavras, né? Aprendi com o Silas aí que não adianta demorar muito, né? Senão a gente começa a dormir no banco aí, né? E o meu alvo também é o Silas, né? O Silas estava muito à vontade aqui, eu fiquei com inveja santa, Silas. O que é aquilo? O cara estava todo solto aqui, cara. Quando eu subo aqui, quando eu estou no culto de oração, que eu estou aí embaixo, eu fico solto também, sabe? Olha, eu falo tranquilo e tal, Jesus me usa, né? Mas quando sobe aqui, cara, eu já pego o púlpito logo, que é para mim me esconder atrás dele. Parece que a boca seca, o negócio fica meio nervoso, né? A situação se complica aqui em cima, né? Então que Deus me ajude aí, né? E tomara, olha, eu estou me sentindo bonitão com esse blazer aqui que a minha esposa colocou em mim aqui, né? Tomara que eu consiga passar uma palavra bacana para vocês, do jeito que eu estou me sentindo bacana aqui hoje, né?
Mas vamos lá, pessoal, né? Então, assim, esse é um texto legal da gente ler sobre a Santa Ceia, porque Paulo está ali dando orientações, né, àquele povo. Mas eu vou falar da história da ceia do Senhor, né, da história de como Jesus colocou isso, né, nas nossas vidas. E para isso, eu quero abrir lá em Mateus 26, né, que é onde começa, mas é onde termina, né? Começa, mas termina. Vamos entender. Esse texto de Mateus 26 aqui, a partir do 17, né? É o momento em que o Senhor Jesus está comemorando a Páscoa dos judeus, né? E é um momento, é o encerramento de um ciclo. E quando eu leio essa parte aqui, a minha cabeça ela viaja, né? Porque é tremendo isso aqui. Tremendo assim no sentido de um cumprimento de um ciclo, né? A Zenaide sempre fala de cumprimento de ciclos, né? Fala, o ciclo aqui, o ciclo lá nas nossas vidas, né? E aqui é um cumprimento, é o fechamento de um grande ciclo, né? E é legal demais isso. E aqui começa a nossa história com Jesus, né? Aqui começa a nossa, né? Acaba um ciclo, o ciclo da Páscoa dos judeus e começa o nosso ciclo com Jesus, né? Então é maravilhoso. Aqui eu não vou ler agora, né? Está ali Mateus. Vou só explicar o que está acontecendo aqui, né? O Senhor Jesus, então, os judeus eles comemoravam a Páscoa, né? E eu quero explicar essa situação da Páscoa dos judeus, porque entendendo a Páscoa lá atrás, a gente entende também, a gente faz uma analogia do que é Jesus para nós hoje, né? O que foi a Páscoa para os judeus, a libertação deles, e o que é Jesus na nossa libertação hoje, né? Então aqui encerra um ciclo, né? Que começa lá atrás, lá em Êxodo 12, onde começa ali a Páscoa dos judeus, né? E o que estava acontecendo lá atrás, né? Estava acontecendo a última praga do Egito, né? E como foi isso, né? Então Deus ele chama lá no passado, né? Ele chama Abraão sai a perambular pela terra, a peregrinar pela terra. Ele anda por toda aquela terra onde um dia seria Israel. Abraão tem um filho, se chama Isaac, filho da promessa. Isaac tem 2 filhos, um deles Jacó. Jacó tem 12 filhos. Esses 12 filhos de Jacó vão dar origem às 12 tribos de Israel. O último filho é José, né? É tão engraçado o Velho Testamento, né? Porque tudo que você lê no Velho Testamento, e conhecendo Jesus hoje, quando a gente conhece a história de Jesus, tudo que você lê no Velho Testamento meio que dá para fazer uma analogia, né, com Jesus, né? A história de José, se você tentar, você vai conseguir fazer uma analogia também com a história de Jesus, né? José era o filho querido do seu pai, era o caçula, né? Até compreensível de ser o último filho, mas ele não era bem aceito pelos seus irmãos, né? Era rejeitado pelos seus irmãos. E os seus irmãos então armam ali uma tramóia, vão ao campo e tal, né? E vendem José como escravo, né? Mentem ao pai, diz que um bicho atacou, só acharam as roupas com sangue, né? Dando a entender a Jacó que o filho havia morrido, né? E José é vendido como escravo ao Egito. E José, o interessante de José é porque ele poderia ter abandonado ali os seus conceitos de Deus, o seu temor a Deus, né? Mas ele se manteve, mesmo como escravo, trabalhando naquela terra como escravo, sendo vítima das armadilhas daquela terra. Foi preso, ficou um bom tempo preso, mas ele não abandonou a Deus, né? E isso é tremendo. Ele não abandona a Deus e ele passa um grande período naquela terra até que Deus o honra, né? E o honra de tal forma que ele se torna o segundo na terra, só atrás de Faraó, né? E Deus, através de usando José, Deus fala a José dos ciclos de fome que viriam à terra, e ele consegue então organizar aquela nação, né? E a fome chega à terra, e a fome atinge lá onde está o seu pai Jacó e seus irmãos, de forma que eles têm que vir até José, até o Egito, que era a potência, que era a grande civilização da época, para poder buscar alimento, buscar recursos, né? E lá chegando eles se deparam com um irmão rejeitado. José então, com o temor de Deus, perdoa os irmãos, e José então traz essa família para morar no Egito, e é aí que começa então esse ciclo, né?
da libertação, porque essa família ela vem para o Egito, eles não vêm muitos, né? Eu estava olhando lá, vem uma faixa de 70 pessoas morar no Egito, e aquela família ela vai passar um período de 400 anos no Egito, e 400 anos no Egito, eles vão crescendo, mas eles vão se tornando naquela terra escravos daquela terra, né? E é interessante, eu estava estudando com a minha belinha lá, né, as civilizações antigas, né, que é a matéria que eu estou estudando no colégio lá agora, de história, né? Então a gente estava ajudando ela nos estudos, e é bem isso, né? Tá falando dessas primeiras civilizações que surgiram naquele Oriente Médio, e elas vêm da África ali, elas vão fugindo. A África vai se transformando, onde é o deserto do Saara, ali vai se transformando em deserto, eles têm que ir fugindo, saindo da África, e eles vão ocupando essa parte central do Oriente, né? E a nação do Egito, eles chegam ali no Rio Nilo, e é um grande achado ali, né? Porque o Rio Nilo tem grande prosperidade, e ali se firma essa civilização do Egito, e ali eles se tornam na época uma grande potência de civilização daquela época, né? Então tinha o Egito, até a gente estava estudando os 3 povos, né, filha? O Egito, né? Os hebreus, né? E ali o povo da Babilônia, né? Então era uma sequência, e todos eles se desenvolvem ao redor de rios, né? No caso do Rio Nilo, depois o Rio Tigre, eu acho, no caso dos hebreus, depois lá o Eufrates e o Tigre na Babilônia, e o Rio dos Hebreus ali, que está na Bíblia, que me fugiu por causa do Covid. O Covid está me deixando mal, né? Se você está falando, é um Jordão, né? Mas o que eu quero falar? Aquela civilização ela se torna grande naquele local. E o problema do povo de José e o problema do povo do Egito é que a gente estava estudando a religião, né? E o Egito ele era politeísta. Aquelas construções, né, faraônicas lá que os faraós construíram e até hoje são aí as maravilhas do mundo, aquelas pirâmides, aquela coisa toda, elas foram construídas, né, na crença politeísta que eles tinham, né? E eles acreditavam que o corpo tinha que ser preservado depois da morte, porque tinha um Deus que visitava o corpo, e depois da morte eles tinham uma caminhada a fazer com cada Deus daqueles que eles criam, e eles guardavam as riquezas junto do corpo, porque nessa caminhada eles tinham que fazer a paga, e assim eles tinham essas crenças todas, e por causa disso eles tinham técnicas lá avançadíssimas para a época de conservação do corpo, né? A mumificação, aquela coisa toda. Então era um povo que era muito arrogante nas suas crenças, né? O próprio faraó depois, né, ele se torna uma divindade, né? Com o passar da história, o faraó ele é Deus, né? E por isso ele comanda. E aquele povo de José, por que eu estou falando isso? Né? Porque a dificuldade do povo hebreu, que era monoteísta, acreditava num Deus só, de perseverar naquela terra, né? Porque aí eles acreditavam em Deus, mas no meio de uma civilização muito avançada, assim, desenvolvida, né, para a época, e totalmente politeísta, acreditando em outros deuses, e essa população vai fazendo desse povo hebreu a sua mão de obra, né? O carro-chefe, a coisa que movia a economia naquele lugar, né? Esse povo então ele ora a Deus, ele fala: estamos escravos aqui, não queremos mais ficar aqui. Deus então forja um plano de salvação para aquele povo, de libertação da terra do Egito, e Deus, eu acho que deixa isso acontecer porque tudo aponta para Jesus, né? De como Jesus nos libertaria também do pecado com o seu sacrifício. Então Deus também faz um plano, né, de resgate daquele povo, e aquele povo então ora a Deus, Deus prepara Moisés, né? Moisés, então, a gente já, quem não conhece essas histórias, leiam lá na Bíblia. Eu sei que hoje em dia a leitura está se perdendo no meio de nós devido às tecnologias, né? Mas essas histórias todas estão lá em Gênesis, Êxodo, né? Estão lá no começo da Bíblia, são histórias interessantes. Então, leiam, né? Porque quando a gente fala de uma maneira resumida, mas para aqueles que leram, para aqueles que acompanharam a história, já vai estar sabendo do que estamos falando, né? Então é importante a gente estar situado na Bíblia, ler as histórias, né? Então esse povo ora, Moisés vem, e Moisés ele tem ali não é à toa que Moisés teve medo, né? Porque ele teria que encarar o grande rei da época,
o grande faraó da época, a grande potência, a grande civilização da época, e chegar nesse rei, nesse faraó e dizer: olha, o povo que move a tua economia, o povo que é escravo e que faz a tua economia girar, eu quero que você libere eles, porque a gente vai adorar a Deus no deserto, a gente vai sair da tua terra. Então assim, pensa bem, né? Para faraó, o cara maior rei daquele momento, potência, liberar um povo que faz aquela economia crescer, né? Lógico que ele ia segurar as pontas. E outra coisa, arrogante, né? Pelos seus deuses, porque ele acreditava em Deus, e conforme Moisés ia fazendo sinais, os feiticeiros deles lá também iam fazendo sinais parecidos, e ele ia naquela arrogância: não, isso aí não é nada. Eles iam ali protelando, meio que não acreditando no que Deus poderia fazer. E Deus vai com pragas e pragas e pragas e pragas, né? Até que a última praga é a instituição da Páscoa, né? E Deus ele fala ao povo: então nessa noite eu vou passar, eu vou matar todo o primogênito da terra, né? E vocês, meu povo, vocês vão pegar um cordeiro, né? Ele dá instruções sobre o cordeiro, vão cevar um cordeiro, vão pegar um cordeiro sem defeito, não vão quebrar ossos dele. Vocês vão matar esse cordeiro, sacrificá-lo, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, vocês vão passar nos umbrais da porta, e esse sangue vai proteger vocês da morte que eu vou mandar na terra nessa noite, né? Então tudo isso está apontando para Jesus, para o cordeiro que Deus iria mandar depois, né? Então eles fazem isso, o anjo vem, o anjo passa pelo Egito, tira todos os primogênitos da terra e mata todo o primogênito até dos animais da terra, né? E ali o povo do Egito, então, eles se renderam ao Deus vivo. O faraó e todo o povo então expulsam, não, vão embora, saiam da nossa terra, senão todos nós vamos morrer. E ainda faraó ainda fala bem assim para Moisés: ainda peço ao teu Deus que me abençoe, né? Então assim, ali quebrou totalmente o coração, né? Foi a quebra ali da política, da coisa, daquela situação da economia, daquela arrogância de Deus. E ele reconhece quem é o Deus vivo e poderoso. E ainda o povo de Israel sai do Egito levando todas as riquezas praticamente que eles tinham, né? Porque Deus ainda tinha mandado: sai e peçam aí os ouros, tudo que eles vão dar para vocês. E eles saem, né? E saem com toda a riqueza do Egito, né? E ali Deus ele estipula esse povo. Então anualmente Deus dá um período que vocês vão reviver, né? Vocês vão fazer a Páscoa relembrando, né, esse feito, relembrando que o Senhor os tirou do Egito, os tirou da terra politeísta, tirou daquela terra que acreditava em outros deuses, né? E então a Páscoa ela é celebrada pelos judeus. A Páscoa ela não é celebrada por nós, né? Então quando a gente vai em Mateus aqui, a partir do 17, Jesus ele está exatamente cumprindo esse mandamento, que é aquilo que Jesus tinha, que Deus havia posto ao povo: anualmente vocês vão matar um cordeiro, né? Vão assar, vão comer esse cordeiro. Então aqui quando, a partir do 17 em Mateus, né, Jesus está falando: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Né? Então, tudo isso que eu falei aqui para trás é para nos situar do que está acontecendo aqui. E quando eu leio esse texto, é por isso que meu coração se enche assim, de curiosidade, de alegria, de ver o fechamento desse ciclo, né? Então, Jesus ele disse: eu vim para cumprir a lei, eu não vim para zoar com a lei, eu vim para cumprir. Então, nesse dia, era o dia dele cumprir a Páscoa, relembrar aquilo que o Senhor tinha feito naquele tempo no Egito, tirando o povo do Egito. Então ele fala: vão até a cidade, procurem um certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado, prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, aí aqui a parte da traição, né? Não é esse o ponto que eu quero chegar hoje. Mas então Jesus se senta, Jesus ele comemora a Páscoa, né? O cordeiro ali havia sido sacrificado, eles tinham ali um rito de comer o cordeiro, né? E aí, logo após isso, Jesus, ele é fabuloso isso, né? Porque Jesus ali
comemorando a Páscoa que aponta para ele, né? Lá atrás, há 1.300 anos atrás, mais ou menos, que foi o tempo da libertação lá do Egito. E Jesus está ali cumprindo esse ciclo, olhando para o cordeiro, comendo aquela carne do cordeiro. E Jesus, então, penso eu, né, que olhou para aquilo tudo e disse, né, aqui se encerra esse ciclo, né? E agora eu sou o cordeiro mandado por Deus, né, para a libertação do mundo, né? E aí, então, a partir do 26, né, então ali Mateus 26, 26, então diz: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras, né? Então aqui é o fechamento de um ciclo, né? Então o judeu, ele comemora essa Páscoa. A Páscoa do judeu é para lembrar a libertação deles lá do Egito, né? E aqui Jesus encerra esse ciclo e começa um novo ciclo, porque ele fala: o meu sangue agora, eu sou o Cordeiro de Jesus, de Deus, e o meu sangue agora ele traz libertação para muitos. Então liberando, né, aquele povo agora e chegando agora até nós, né? Nós que não temos nada a ver com os judeus, nós que não temos a descendência dos judeus, mas o sacrifício de Jesus ele chega até nós. E é a importância disso aqui, né? É a importância de nos situarmos nisso aqui. E ele fala: o meu sangue é derramado em favor de muitos, né? Mas entendam, de muitos. Eu, no meu pouco entendimento aqui, ele não falou em favor de todos, né? Porque muitos não vão crer, muitos não vão querer, muitos não querem fazer parte desse corpo. E muitos querem. Então, em favor de muitos, mas não de todos, porque é uma questão de livre-arbítrio. Então, estarmos aqui hoje, estarmos participando dessa ceia, significa que nós aceitamos, né? Que nós quisemos estar aqui. E depois o pastor Israel me corrige, né? Nós temos aí, igual eu falei, no meu pouco entendimento, nós temos dois ritos, né? Dois sacramentos. E para nós cristãos, a gente são dois ritos que nos mostram a graça, né? O primeiro rito é o batismo. Então, quando a gente reconhece o sacrifício de Jesus, quando a gente entende, o nosso coração se enche de alegria, quando a gente encontra Jesus em nossas vidas, então, havendo tempo, né, como a pastora pregou na semana passada, que a gente tem ali um ciclo, né, a fé, então a gente aceita Jesus, né? E depois a gente vai tendo ali uma caminhada, né? Então nessa caminhada a gente se batiza, é um primeiro rito, se batizar, dizer: eu quero morrer para este mundo, eu quero nascer para Deus, eu quero apontando para a ressurreição de Cristo, né? E o batismo a gente faz isso uma vez, e depois o outro rito é a ceia, porque Jesus ele fala: faz isso até que eu venha, apontando para a sua vinda, apontando para uma comunhão, apontando, dizendo: olha, nós somos parte de uma igreja, somos parte do corpo de Cristo, né? Então é maravilhoso. E para encerrar ainda esse raciocínio, né, eu quero ler lá em João 6, a partir do 47, Evangelho de João 6, a partir do 47. Peraí, gente, toma um banho da água. É primeiro João? Ou é João? Não, é só o João, meu filho João. É João 6, a partir do 47. Beleza lá? Isso. Então vamos lá. A minha tradução deve ficar um pouco diferente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não, estou errado aqui. Isso. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer deste pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu paro aqui um pouquinho, só para a gente ver a grandeza disso. Jesus explicando: eu sou o pão que Deus manda para a terra. Eu sou o Cordeiro da nova aliança. Quem não estiver em mim não tem vida. Então, o fato de estarmos aqui hoje reunidos para cear é grandioso, porque aponta para que nós temos uma vida com o Senhor, de que nós fomos libertos da escravidão do pecado, assim como o povo do passado foi liberto da escravidão do Egito. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Eu sempre falo, aquela historinha do porco, Nós estamos num mundo de pecado, por conta do pecado de Abraão. O porco ele vive na lama, ele não quer sair da lama, ele sempre está na lama. Nós não estamos na lama, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Às vezes, por estarmos no mundo e pela nossa consciência pecaminosa, às vezes até a gente se suja de lama, às vezes a gente até tropeça, cai na lama, mas o sangue de Jesus ele nos lava da lama. Depois vamos falar mais sobre isso. Continuando no 55: pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. Isso é tremendo, sério e temoroso, porque quando participamos da ceia do Senhor, quando comemos da carne, bebemos do sangue, significa que a gente vive em Cristo e Cristo vive em nós. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Amém, amados? É tremendo. Então essa conjuntura da ceia, ela é tremenda. Ela é realmente, não é à toa que Paulo, quando está falando aos coríntios, porque eles estavam fazendo de uma forma errada, não é à toa que ele fala: tenha temor na hora de fazer isso. Se examine. Você está em Cristo realmente? Você entendeu o que é o pão da vida, o que é o sangue derramado? Sabe, se examine. Aqui está dizendo que quando a gente está em Cristo, Cristo está em mim, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. É tremendo isso. Quando a gente está em Cristo, como disse a Rosângela, a pastora que pregou, ela falando sobre aquele processo em Cristo, aquele processo de salvação em Cristo, a gente vai amadurecendo nessa fé, amadurecendo nessa caminhada, até em Salmos diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de forma que eu alcance um coração sábio. Então, a gente precisa, a preocupação de Paulo com os coríntios é a preocupação que nós temos que ter, A gente precisa temer. O participar da ceia é examinar o coração, é examinar, estou em Cristo, estou realmente, como está? Estou na lama. O culto de Santa Ceia é um culto assim, bem interessante, porque a igreja, ela meio que, quando a igreja está meio barro, meio tijolo, aquela história assim: eu estou em Cristo, mas não estou muito. Ele procura não vir no culto de Santa Ceia, ele costuma fugir do culto da ceia, costuma não, porque ele não tem certeza, e eu digo a vocês, quando você se sente salvo, quando você é de Deus, o Espírito Santo, ele se comunica com você,
Ele fala aí dentro de você. Ele fala: você tem comunhão comigo, você é meu, eu sou teu. Ele se comunica, né? O diabo, ele se vale às vezes, ele nos passa algumas rasteiras, né? Eu ainda faço analogia do povo que saiu do Egito. E o povo que saiu do Egito, eu acredito, por ser uma nação da época, uma civilização bem desenvolvida, e mesmo o povo sendo escravo, havia fartura, havia certas, como é que eu vou falar, havia de repente uma satisfação, uma segurança, né, de estar ali. Mesmo sendo escravo, havia uma segurança. E quando aquele povo vai para o deserto, ele vai para o deserto sem segurança nenhuma, ele só vai na confiança de Deus. Então, quando a gente sai lavado do pecado e a gente começa a ter uma caminhada com Cristo, muitas vezes o mundo ele nos açoita, porque ele te manda para o deserto. Porque quando você não faz certas coisas de que as suas amizades gostariam que você fizesse, você fala: não, cara, eu não faço mais isso, não, eu não participo mais dessa mesa, não participo mais dessas coisas. Eles costumam o quê? Te deixar no deserto, e você começa a caminhar no deserto como se você fosse algo fora do mundo, né? E para você às vezes se enturmar no mundo, você faz o que? Você se rende a certas coisas que o mundo lhe oferece para poder estar enturmado, para não se sentir no deserto, fora dele. Mas quem caminha com Cristo, caminha no deserto, na segurança de Cristo, na confiança de Cristo. E esse processo é o processo que eu falo na oração. A gente precisa estar orando, pegando intimidade com Deus, porque Deus ele vai nos ensinando e vai nos guiando por caminhos certos. Aquele povo que saiu do Egito, eles saíram e muitos deles não queriam estar ali, se arrependeram de estar ali. O coração deles começaram a murmurar por estar ali. Não tinham confiança, não pegaram a confiança em Deus, aprenderam a cultuar outros deuses. Tanto é que quando Moisés sobe, eles já fazem logo um bezerro de ouro, porque estavam no meio de um povo politeísta que adorava outros deuses. Então eles estavam com o coração, não, apesar de todos os sinais, eles ainda estavam com os corações contaminados, né, pelo Egito, por aqueles costumes, né? E o que aconteceu com esse povo que murmurou, com esse povo que não quis? Deus mandou para eles a morte. Deus mandou serpentes, Deus abriu terra, Deus acabou com esse povo, Deus acabou com todo o povo murmurador no deserto, porque o coração deles, né, não estavam crentes em Deus. Então, quando você vem para Cristo, saiba, o mundo não vai gostar de você. É como está escrito em 1 João. Não adianta a gente querer ser como o mundo. A gente é santificado, a gente é separado para o mundo. A gente é de Deus. E a gente tem que aprender a viver em Cristo, né? Eu queria que o louvor subisse. Então, quem anda em Cristo, como eu falei, nós, às vezes, nos sujamos de lama. Às vezes o pecado nos pega, mas se você está em Cristo e você entendeu o resgate de Cristo, saiba que lá em 1 João, aí sim é 1 João, né? Em 1 João 1, lá no finalzinho, 1 João 1, mas eu não lembro, deixa eu pegar aqui. É, 1 João 1, a partir do 6, portanto se dizermos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se virmos a luz como Deus está na luz, então estamos unidos com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Então nós temos um advogado diante do Pai, né? Aqui no 2, meus filhinhos, escrevo isso para que não peque, porque se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto, e Ele nos defende diante do Pai, e por meio do próprio Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos pecados, mas também de todo mundo. Então, amados, tenha consciência. Vamos fazer um momento agora, né? Eu até falo, não fuja da ceia. Se você tem consciência, se você quer ser de Cristo, se você hoje fala assim: eu quero ter uma vida com Cristo, eu quero fazer parte desse corpo, eu quero fazer parte dessa celebração da ceia,
Quero fazer parte do corpo, né? Desse cordeiro, da carne estraçalhada da qual vou fazer parte. Eu quero fazer parte desse sangue que tira o pecado. Aproveita o momento agora. Vamos fazer um momento de louvor, sabe? Fica de pé aí no seu lugar, até para acordar um pouquinho também, né? Quem pode, né? Quem pode ficar de pé. Até para dar uma acordada, uma mexida no corpo aí, né? Aproveita o momento. Vamos fazer um louvor, um momento de louvor. Aproveite esse momento para orar. Aproveite esse momento para se derramar na presença de Deus. Aproveite esse momento, sabe, para pedir perdão de alguma coisa. Se você sente necessidade de falar, eu quero o Senhor Jesus na minha vida mesmo, de fato, você precisa de ajuda, quer vir aqui à frente para a gente orar junto, pode vir, fica à vontade, mas fica à vontade na presença de Deus. Ache a presença do Espírito Santo na sua vida nessa noite não, nesta manhã. O Espírito Santo, ele passa, ele está atento, ele está no meio de nós, ele só precisa que o teu coração esteja aberto para que ele possa entrar. E a maior oração é aquela que você faz dizendo para ele dos seus defeitos, das suas arrogâncias, falando para ele: Pai, eu não quero ser mais assim, eu não quero ser barro, tijolo, Pai, eu quero ser limpo no teu sangue, eu quero ter uma vida contigo. Sabe, aproveita esse momento. Aproveita esse momento. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua
celebrava a libertação do Egito. Pela Páscoa, a ceia é a celebração da libertação do Cordeiro de Deus sobre os nossos pecados. Celebre isso. Vamos participar da ceia. Marcos, tá? Pode sentar. Vamos servir o pão primeiro, tá? Pode pegar a bandeja do pão. Nós vamos servir o pão primeiro. Eu sempre gosto de servir os dois juntos, mas aí você não ficar com malabarismo aí na sua mão, né? Vamos participar do pão primeiro e depois a gente vai participar do sangue, tá? Segura aí na tua mão, espera todos serem servidos, a gente vai orar juntos e a gente vai participar do pão. Pode servir, um por aqui, outro por aqui, isso. Segura aí na tua mão, não participe agora, vamos participar juntos. Esse é o pão, Jesus falou, pão que desce do céu. Então vamos ler lá novamente. Deixa eu me achar. Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e deu graças a Deus. Depois partiu e disse: "Isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim." Então esse é o pão. Se você come desse pão, Cristo vive em você e você vive em Cristo. Apresenta o pão assim. Senhor, obrigado pelo teu sacrifício, pela tua carne estraçalhada naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio e nos redimiu do pecado, Senhor, e hoje nós não tememos a morte, porque nós temos, Pai, vida no Senhor. Obrigado, Deus, obrigado. Coma do pão com alegria, pode comer. Pede o sangue. Mas
Assim, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este é meu cálice, é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Aleluia. Levanta assim: Senhor, obrigado pelo teu sangue derramado. Obrigado, Pai, porque o Senhor foi o Cordeiro de Deus. O Senhor foi o Cordeiro verdadeiro, sem fermento, sem pecado, e que nos libertou do pecado do mundo, Senhor, e nos comprou para a vida eterna, Pai. Obrigado. Obrigado por esse momento, estamos aqui celebrando isso. Isso nos traz a esperança da sua volta. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Tome do vinho. Luiz, depois de tomar, queria convidar você para ficar em pé um momento, porque esse momento é um momento sublime. A gente faz isso continuamente, né? E às vezes vira uma rotina, mas é um momento que expressa comunhão com Cristo, comunhão com o corpo de Cristo, comunhão de uma igreja que um dia vai estar celebrando com Cristo nos céus. É um momento que traz esperança, porque diz que para a gente fazer isso até que Ele venha, ou seja, Ele vem. E se Ele não vir na nossa geração, nós estaremos com Ele, mesmo se a morte nos alcançar antes dele vir, mas nos traz esperança. Então regozije-se, né? Faça um momento agora de alegria no teu coração, mais um momento de canção, mais um momento de alegria, sabe? Deixa o Espírito Santo encher teu coração com essa alegria, com a certeza da salvação, porque Ele se comunica conosco e diz: olha, te lavo dos pecados, e você é salvo, você é meu. Aproveite esse momento agora para se regozijar na presença do Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. A luz mostra a tua graça.
Obrigado, Senhor, porque somos lavados no Teu sangue, somos alvos como a neve, não somos escravos do pecado, somos diferentes, sim, santificados, separados deste mundo, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada, que o Senhor possa nos livrar das armadilhas, possa nos livrar das serpentes, que o Senhor possa nos ajudar a ter um coração, Pai, sempre querente da Tua presença, sempre abertos para o ministrar do Teu Espírito, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Graças te damos, Pai, que o amor